Nos encontramos nessa noite aqui para estudarmos sobre a doutrina espírita, refletirmos sobre os ensinamentos dos espíritos superiores. E o tema dessa noite será sobre a desencarnação. Um tema muito importante e que com certeza nos encontrará em algum momento. A certeza que temos é que em algum momento passaremos por esse processo da desencarnação. E também os nossos parentes, os nossos amigos, pessoas constantemente estão passando por esse processo. As obras utilizadas para embasar esse assunto foram o Livro dos Espíritos, o livro O Céu e o Inferno, o livro A Gênese, 3 obras básicas da codificação espírita. Obreiros da Vida Eterna, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Esse livro é o 4º livro da vida espiritual, da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. A primeira, conhecida, Nosso Lar. 4ª obra, Obreiros da Vida Eterna. Nessa obra, André Luiz vem à Terra, à crosta terrestre, para auxiliar no processo de desencarnação de diversos espíritos que estão encarnados, auxiliar nesse processo. E é detalhado minuciosamente 4 casos de seres religiosos e também de alguns que eram espíritas. E o outro livro é o livro Voltei, do pseudônimo do irmão Jacob, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. 3 assuntos serão abordados sobre o tema da desencarnação. O primeiro dele é o desprendimento do perispírito. Perispírito é o corpo espiritual dos espíritos. A perturbação que acontece no momento da desencarnação, que é inerente a esse processo. E o sofrimento, as sensações do espírito nesse momento. Então a primeira reflexão que nós vamos fazer é sobre a questão 255 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos superiores: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais? A resposta é: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então aqui já começa a nossa reflexão. Quando um espírito diz que está sofrendo, qual é o gênero desse sofrimento? E os espíritos respondem: é um sofrimento moral. Está no seu psiquismo. É moral. É sentimento que o espírito tem. Que é mais pungente, mais doloroso que uma dor física. Então, a exemplo, nós colocamos aqui uma facada. Imaginemos alguém tomando uma facada. A dor que isso tem é uma dor física. Uma fratura, quando um membro é quebrado, é uma dor muito grande. Uma queimadura. Então nós vemos que o sofrimento moral pode ser mais doloroso que uma dor física. E isso é importante para a gente compreender como isso vai influenciar no momento da desencarnação. Quando espíritos vão dizer que estão sentindo os vermes corroerem o corpo físico deles. Mas como se não tem mais, o espírito já não está mais no corpo, já houve a morte do corpo físico, como ele pode sentir a dor? Então nós entendemos que é uma dor moral, é uma dor psicológica, mas que pode ser mais forte do que uma dor física. Questão 256. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Resposta: é reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscências, não raro, tão aflitivas quanto a realidade. Reminiscências são lembranças. Então, se o espírito diz que sente frio ou sente calor, sente fome ou sente sede, são reminiscências das lembranças de quando ele estava aqui encarnado. Porque ele não tem mais a necessidade no plano espiritual de se alimentar, de comer, de sentir frio ou calor. Porque a vida é eterna.
Porém, nós, indivíduos encarnados, se não nos alimentarmos, vamos morrer e a vida nessa existência cessa. Porém, no plano espiritual isso não acontece. Então, essa sensação de fome, de frio, de calor, as dores, é um estado psicológico, é um estado mental, mas que para o espírito é real. Então, é uma necessidade, sim, do espírito. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passado algum tempo que ainda o traz sobre os ombros. Então é uma sensação. E a pergunta é, qual a diferença entre morte e desencarnação? Existe morte, sim ou não? Ou é só desencarnação? Porque comumente a gente escuta os espíritos dizendo, não, morte não existe, o que existe é a desencarnação. Ah, fulano morreu, ciclano morreu. Não, ele desencarnou, é a desencarnação. Então essa é a primeira pergunta que nós vamos começar. E a resposta é que sim, existe morte e existe desencarnação. O que morre é o corpo. E quem desencarna é o espírito. O que significa desencarnação? O desligamento do perispírito, o corpo espiritual, do corpo físico. O corpo físico morre e a desencarnação então vai começar. O processo de desencarnação. Por que a gente fala processo de desencarnação? Porque pode levar horas, minutos, horas, dias, meses, anos para a desencarnação acontecer. Para o perispírito, corpo espiritual, se desligar do corpo físico. Então, fulano morreu hoje, morreu, o corpo físico morreu, mas talvez ele ainda não tenha desencarnado, esteja num processo de desencarnação. Então nós vamos compreender a importância desse assunto para nós que sempre ou vamos passar por esse processo, ou vamos auxiliar alguém que esteja passando por esse processo. E vamos ver como nós poderemos auxiliar essas pessoas que estão passando por esse momento. Questão 155 do Livro dos Espíritos. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E a resposta, não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Então existem diversos pontos, diversos laços e pontos, é assim que os espíritos vão nos descrever, que ligam o corpo espiritual, o perispírito, no corpo físico. Então esses laços vão se desatando, pouco a pouco, até que o último laço, segundo o livro Obreiros na Vida Eterna e também o livro Voltei, que nós citamos antes, o último ponto é o laço cordão de prata, que se chama, eu esqueci o nome, que é vinculado à glândula pineal do nosso cérebro. Esse laço é o último laço, é o cordão da vida. Quando esse laço é desatado, então, o espírito se encontra plenamente no plano espiritual. Item 4 do capítulo 1, a transição do livro Céu e Inferno. Allan Kardec nos diz: a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Então o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esse é um ponto também bem importante, porque nós sabemos, através dos fenômenos de emancipação da alma, que o espírito se desprende do corpo, que o espírito se emancipa e pode estar distante do corpo,
mas isso não faz o corpo morrer. Então, como aqui está bem claro, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. Gêneros de morte. Estabelece em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos que podemos reputar situações extremas. São situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Então, por isso que a gente nunca pode dizer que algo é dessa maneira. Em espiritismo, nós nunca damos certeza para alguma coisa, porque existem várias possibilidades, várias explicações, que em alguns casos, cada caso será um caso. Então, haverá atenuantes ou haverá agravantes. Então, cada caso é particular. Mas nós podemos vislumbrar algumas possibilidades dentro daquele contexto. E aqui, Allan Kardec vai nos trazer 4 casos extremos, mas que existe uma variedade. E isso é segundo as informações dos espíritos superiores, os espíritos elevados, que participaram, que nos trouxeram as informações. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Então vamos imaginar assim. Agora eu estou dando um exemplo. Um tiro, alguém recebe um tiro no coração. No mesmo momento que ele recebeu o tiro, ele já se encontra completamente pleno no plano espiritual. Ele nada sentiria. Não haveria perturbação, como nós citamos no início. São 3 coisas que nós vamos refletir aqui. Primeiro, o desprendimento do perispírito. O segundo, a perturbação que acompanha o espírito. E terceiro, o sofrimento que é inerente a esse processo. Então, se acontecesse isso, no momento brusco, ele recebeu o tiro, morreu o corpo, ele já se encontra separado do corpo físico, desencarnado, ele nada sentiria. Mas isso é em casos de espíritos muito elevados. Isso pode acontecer. Mas no nosso plano, ainda, né, nós, a grande maioria, que ainda se encontra num grau abaixo da escala evolutiva, progressista do espírito, haverá outros casos. Segundo, se nesse momento, no momento da morte, a coesão dos 2 elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então nós vamos imaginar isso o quê? Um acidente grave. Alguém que morre, está lá. Ou um suicídio. A pessoa tem, em sua expectativa de vida, nessa existência, 60 anos. E ele abrevia a vida aos 20. Então, a vida orgânica dele está no auge. Está muito forte. Então, esse suicídio vai acarretar uma ruptura muito grande. E, consequentemente, o sofrimento no plano espiritual. Pela dificuldade de ter a desencarnação. A separação do corpo físico. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, que é o corpo espiritual, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Então nós vemos nesses casos também de pessoas que abreviam a vida e pessoas que têm uma existência totalmente materializada aos instintos, às coisas do mundo, deixando de lado a vida moral, a espiritualização. Então também essas pessoas vão demorar a ter o processo da desencarnação e vão ter uma perturbação mais acentuada e o processo de desencarnação mais demorado. No livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, no item intitulado Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, o homem depois da morte, o gênero da morte, se ele morreu de um acidente, se ele morreu através de uma doença natural, tinha 80 anos lá, extinguiu toda a sua vida orgânica, de morte natural, ou se foi um acidente, ou se foi um suicídio. A pergunta é, o gênero da morte, como aconteceu essa morte, influi no estado da alma? E a resposta é, o estado da alma
varia consideravelmente segundo o gênero da morte. Essa é a resposta. Mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Então, nós veremos aqui que os hábitos, nós estamos falando aqui, e com certeza toda a obra vai corroborar com isso, é que o processo de espiritualização durante a existência, da busca pelo progresso moral, pelo bem, pela prática do bem, é o que mais vai influenciar nesse processo de desencarnação. Embora o gênero da morte seja esse ou aquele. Um fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a persuasão de que ele se conserva de não estar morto. Então, isso é muito comum. A gente ouvir no movimento espírita que os espíritos vêm, trazem comunicação e ainda acreditam-se vivos, tendo a mesma rotina, querendo se comunicar com os familiares, indo para a sua rotina de trabalho, fazendo o que faziam enquanto estavam nessa existência, acreditando-se vivo. Essa é a perturbação. Podendo essa ilusão durar mais meses e mesmo muitos anos. Nesse estado, ele se locomove, julga ocupar-se dos seus negócios, como se ainda estivesse no mundo, e mostra-se espantado de não lhe responderem quando fala. Essa ilusão também se nota fora dos casos de morte violenta, em muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. Então, não será somente nos casos, como muito se imagina, nos casos de suicídio. Muitos dizem, nos casos de suicídio, o espírito continua achando-se vivo. Mas não é só nesses casos. Também aqui, nos casos em que o indivíduo tem uma existência materializada, onde os hábitos estão voltados para os gozos e para os prazeres terrestres. Perturbação espírita. O que é perturbação espírita? Na questão 164 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Quando o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. E a perturbação está vinculada necessariamente ao sofrimento que o espírito vai ter. Então a perturbação é uma ilusão, é uma confusão. Ele está no plano espiritual, mas ele talvez não se dê conta que está desencarnado. Ou as necessidades de se comunicar com algum familiar, ainda pelo ciúme, pelo egoísmo, pelas paixões que ainda dominam, fazem ele ter esse sofrimento. Pelos desejos que ele tem ainda, que são do corpo, os instintos, todos os instintos, todas as paixões que são do corpo, isso é valorizado por ele, isso influenciará na sua perturbação, tornando mais curta ou mais longa, devido ao seu grau de interesse nessa satisfação. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento, como já havíamos dito antes. Mas isso aqui está em outro livro, né? Está no livro Céu e Inferno, no capítulo 1. O livro Céu e Inferno é a quarta obra da codificação espírita. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade no desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. A grande questão:
questão 165 do Livro dos Espíritos. Kardec, curioso, já que vinha todo um código moral, um ensino sobre as leis da natureza, Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Desse processo da desencarnação e, consequentemente, da perturbação, dessa confusão, desse sofrimento? E eles respondem: influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas, mesmo com o Espiritismo, eles dizem: a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então nós percebemos aqui que o Espiritismo surgiu, a reflexão é, o Espiritismo surgiu em 1857, há 168 anos. Porém, desde que existe a humanidade, pessoas desencarnam, pessoas morrem. Então, se fosse somente o Espiritismo assegurasse essa facilidade e abreviar esse processo de desencarnação, algo estaria errado. Então, sim, o Espiritismo exerce grande influência, porque nos faz perceber, através dos espíritos que já viveram, que passaram por esse processo, vem nos alertar como isso acontece. E também nos mostrar o que nós podemos hoje fazer para melhorar a nossa condição. Porém, a prática do bem é o que mais assegura esse processo. Na leitura de todos esses processos de desencarnação descritos no livro Obreiros da Vida Eterna e também no livro Voltei, do irmão Jacob, o irmão Jacob, ele traz esse pseudônimo, mas ele era Frederico Frigner, ele era um membro da Federação Espírita Brasileira. E ele era um trabalhador espírita, muito dedicado, trabalhava no bem, foi líder, foi até, salvo engano, vice-presidente da Federação Espírita, ou de um setor lá, e ele desencarnou. E ele nos relata o processo da desencarnação. O quão difícil foi para ele, mesmo sendo espírita, mesmo tendo conhecimento e mesmo praticando o bem, como esse processo aconteceu. Então, nesse livro a gente percebeu, tanto nesse livro, quanto no Obreiros da Vida Eterna, que existem alguns processos que sempre vão acontecer em todos os casos, que é o desprendimento do perispírito. Isso sempre vai acontecer. Outra é a perturbação. Sempre haverá perturbação do espírito. Pode ser mais lenta ou pode ser mais longa. Pode ser minutos, horas, meses, anos. Uma visão panorâmica. O espírito tem uma visão panorâmica da sua última existência. Daí a gente lembra do planejamento reencarnatório. Que antes de reencarnar ele fez um planejamento. Ele estava disposto a passar por algumas provas e, obviamente, algumas expiações foram impostas para sanar débitos do passado. Lei divina sendo imposta a ele. Então ele tem uma lembrança da sua última existência. Isso é comum em todos os casos. E sempre, auxílio da espiritualidade. Independente, seja um assassino, seja uma pessoa que cometeu suicídio, seja uma pessoa que terminou toda a sua existência no bem, sempre, independente de quem seja, haverá sempre o amparo da espiritualidade mais elevada. A espiritualidade superior vem auxiliar nesse processo de desencarnação. E também auxílio de espíritos simpáticos a esse. São os que ficam mais próximos. Sempre pessoas amadas, que têm simpatia com aquele espírito, eles vêm auxiliar nesse momento de retorno à pátria espiritual, de retorno à vida espiritual. Então, nós percebemos que existe, independente da condição, vai sempre haver o amparo de pessoas simpáticas, espíritos amigos, espíritos que o amam, e também de espíritos mais elevados, que possam desconhecer ele, mas que eles vêm em auxílio nesse momento. Então existem outros casos, né? Por exemplo, cremação. O que pensar da cremação? Já que a desencarnação é esse momento de desligamento do corpo espiritual, do corpo físico, o que pensar então da cremação, onde o corpo ali, vamos imaginar uma pessoa que vai desencarnar daqui 7 dias. A cremação vai acontecer segundo a nossa legislação, a partir de 48 horas já é permitido a cremação.
queimar o corpo. E se não houve a desencarnação ainda? E se o espírito está ainda ligado a esse corpo? Ele pode ter as sensações do corpo se deteriorando. Como os espíritos, diversos espíritos vão nos dizer no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, onde há lá mais de 66 mensagens de espíritos nos dizendo como foi esse momento de desencarnação. Tem espíritos em condições infelizes, espíritos em condições medianas, espíritos em condições felizes, espíritos suicidas. Diversos nos relatam como foi esse momento. E muitos deles dizem que sentem os vermes corroerem o corpo, que é uma tortura, que eles não veem fim, que aquilo é um verdadeiro inferno para eles. O que se pensar então da cremação? Segundo André Luiz, segundo Emmanuel, que é o espírito mentor de Chico Xavier, e segundo o próprio Chico Xavier, eles são a favor da cremação. A partir de 72 horas. Que seja dado pelo menos 72 horas, respeitado 72 horas, antes de fazer a cremação. E eles dão algumas explicações. De que se o espírito tem essa intenção, e se o espírito teve uma vida condizente na prática do bem, a própria espiritualidade vai auxiliar para que seja atenuado e ele não tenha esse sofrimento. Então, tem casos que acontecem isso. Então, é permitido, na visão desses espíritos, que sim, possa se fazer a cremação. Doação de órgãos, mesma coisa. É permitida a doação de órgãos. Segundo eles, será feito um bem, porque muitos pensam, nossa, mas e o órgão lá? E se ele está ainda preso ao corpo material, isso não vai influenciar de alguma maneira? Ele não vai sentir dor, ele não vai... E as coisas vão a favor de que sim, será um benefício e isso será recompensado a ele. Também está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. É sempre válido a leitura, porque é descrito lá minuciosamente isso. O que vai ser atenuado e o que vai ser agravado. Eutanásia. Eutanásia é abreviar a vida de alguém. Então imaginemos uma pessoa que está lá sobre os aparelhos médicos, mantendo a vida, seria abreviar, colocar uma injeção e desligar a pessoa, entre aspas, né, abreviar a vida dela. Não. Não é permitido a eutanásia na visão dos espíritos. Somente Deus pode dizer quando o espírito vai morrer, o corpo vai morrer, quando a vida dele vai extinguir-se. Então não é permitido, na visão espírita, a eutanásia. E esses fatos também estão na AME Brasil, Associação Médico Espírita Brasileira. A Associação Médico Espírita Brasileira é uma instituição médica, como o próprio nome já diz e sugere, que tem o papel, são instituições que fazem o vínculo entre ciência e espiritualidade. Então eles sempre estão estudando, tanto nas obras complementares do espiritismo, as informações que os espíritos trouxeram e aliando à ciência atual. Então eles são contra tanto a eutanásia quanto a distanásia, que seria manter uma pessoa ainda, matar alguém, uma pessoa com sofrimento. Tanto a distanásia quanto a eutanásia, eles não são a favor. A grande pergunta é, como se preparar para a desencarnação? O que nos cabe, como nós podemos, já prevendo que isso vai acontecer de alguma maneira, nós podemos nos preparar para a desencarnação. Então nós percebemos que é somente através da prática do bem, que somente o conhecimento espírita não nos garantirá uma libertação, como o próprio caso do Frederico Figner, da Federação Espírita Brasileira, exímio trabalhador espírita, palestrante, que estava no movimento espírita, que auxiliava as pessoas, que fazia caridade. Mas existiam mazelas, coisas íntimas, coisas superficiais, que as pessoas não viam, mas que depois ele no plano espiritual pôde perceber. Que existia uma intenção por trás, que existia a vaidade, o egoísmo, coisas superficiais que talvez outras pessoas não enxergam, mas que perante os olhos da espiritualidade, perante os olhos de Deus, não tem como fugir. Então sempre, o caminho seguro é o caminho que Jesus nos ensinou. É o perdão, é a indulgência para os erros dos outros.
é a prática do bem, é a benevolência. Esse é o caminho mais seguro, que vai nos garantir o mais próximo de uma desencarnação mais tranquila, facilitando o nosso processo de desencarnação. E como auxiliar outrem na desencarnação? Como auxiliar outra pessoa? Alguém que desencarnou hoje, um amigo, um familiar, um amigo de um amigo, através da prece. Esse é o melhor recurso. Nesse livro eles citam também casos onde geralmente o sujeito que desencarna, o indivíduo que desencarna, ele fica próximo ao velório. Ele está por ali. Ele fica sempre próximo ao corpo, porque ainda não houve a desencarnação, ele não está longe do corpo. Ele está ainda no processo de desencarnação. Então o velório provavelmente estará próximo ao corpo. Então o que acontece? A espiritualidade amiga vem, os espíritos superiores, para facilitar a melhor tranquilidade para o espírito, poder desencarnar seguramente. Porém, as pessoas que estão ali, que ficam comentando, falando mal da existência dele, ele era assim, ele fazia isso, ele fazia aquilo, julgando, condenando, isso acaba perturbando mais o espírito. Então nós, espíritas, conhecendo isso, podemos, dentro dessas condições, fazer o que nos cabe. Amenizar o ambiente, fazer a prece, que esse é o melhor auxílio. O melhor auxílio sempre será a prece, será o pensamento bom, a nossa irradiação de amor, de carinho por essa pessoa. E isso sim vai facilitar o processo da perturbação que ele se encontra e até mesmo ajudar a desligar esses laços que prendem o corpo espiritual ao corpo físico. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento está na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Com certeza, não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado. Nem ele tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a garantia única da salvação para as almas. Força é confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação. Ele dá a mais, e a cada um, os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece. Então cabe sempre a cada um de nós essa nossa desencarnação. E o exemplo que nós damos é, por exemplo, um ônibus com diversas pessoas que vão desencarnar, que a gente chama de desencarnação coletiva. Então, independente, mesmo que seja o mesmo gênero de morte, todos vão morrer naquele acidente, naquelas circunstâncias. Cada um segundo as suas obras. As suas obras durante a sua última existência. Cumpriram suas provas, aquilo que foi planejado, estavam no caminho do bem ou ficaram mais apegados à vida, à existência, como nós vimos, aos gozos e aos prazeres terrestres, aos gozos e aos prazeres do corpo, da vida que ainda é instinto, as paixões do corpo. Então cada um irá ter uma desencarnação, uns mais lenta, outros mais demorados. Uns terão uma perturbação mais amena, outros uma perturbação mais acentuada. Então sempre, cada um segundo as suas obras. Agradeço a atenção de todos.